Oi, meus queridos, tudo bom? Como vocês estão passando? Já depois de 30 dias de quarentena, né? Bom, eu renovei os cabelos. Vamos lá, vamos falar sobre barroco, tá? Qual é o momento histórico do barroco, tá? O contexto histórico desse estilo artístico, né? A gente tem, lembra que a gente falou sobre a pré-história, a arte rupestre. Lembra que passamos pela Antiguidade Clássica, gregos e romanos. Entramos na Idade Média, lembra da Igreja, Santa Inquisição, arte bizantina, arte românica, arte gótica, lembra disso? Beleza. Passamos pelo Renascimento, lembra da Reforma Protestante? A prova de vocês foi sobre esse conteúdo, do Renascimento, as 4 tartarugas ninjas, né? Toda a perfeição que ele busca lá na arte, na Antiguidade Clássica, todos os aspectos dessa arte perfeita, né? E a gente entra agora no Barroco, tá? Foi um movimento... Bom, se a gente estava no século XVI, dentro do Renascimento, a gente está agora no século XVII, tá? Que vocês podem ver aqui, ó. E a gente tem a reforma que aconteceu no Renascimento com a contra-reforma protestante, tá? Reforma protestante e agora a gente tem a contra-reforma protestante. O que viria a ser isso? Bom, na Reforma Protestante a gente tem o surgimento das igrejas protestantes, né, da religião protestante, contra a Igreja Católica. Então ele diz assim, com as 90 teses de Martinho Lutero, ele vem sobrepor o que a Igreja Católica dizia, que dentre alguns, vamos destacar aqui, a cobrança de dinheiro para absorção de um pecado, ok? Você vai ser absolvido por esse pecado se pagar X. Bom, eles passam a entender, compreender dentro da Bíblia que aquilo ali que eles estão pregando, na verdade, não está dentro da Bíblia, né? Então, eles começam a ir de encontro a todos esses pensamentos. Bom, como sempre eu digo para vocês, a arte ela é consequência do momento que a gente vive. Então, qual era esse momento que eles estavam vivendo no início do século XVII? Eles viviam um momento de dúvida, principalmente, porque se vem agora a contra-reforma protestante, é o que significa dizer que a Igreja Católica ela vem se sobrepor contra a reforma protestante. Então ela vem dizer, não, nós continuamos com o poder, se você não fizer isso é pecado, se não fizer aquilo é pecado, ela volta com os mesmos pensamentos da Idade Média. E ela vai além. Ela volta principalmente com a Santa Inquisição, que era o grande temor de todos, né? Poxa, nunca mais iam viver isso, ser condenado à morte por não acreditar em tal coisa ou não levar na prática tal ensinamento da Igreja Católica. Então, o medo toma conta da sociedade, né? A dúvida de como eu devo me comportar aqui. E isso não é diferente dentro da classe artística, porque, e agora? Se eu pinto algo como no Renascimento, né, um nu artístico, tudo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou despertando ali o sentimento ruim da Igreja Católica, eu posso ser condenado por isso. Então, a dúvida do que se pintar, do que se fazer, o querer ser livre, mas o medo de ser livre, ser condenado, tanto na terra quanto no céu, isso tudo influencia na arte que vem agora de uma forma muito mais contraditória, tá? A gente tem alguns aspectos aqui, ó, do contexto histórico bom que eu falei para vocês. Na estética nós temos muito o contraste, tá? O claro e o escuro. Nós temos o pessimismo muito, que ele traz envolto a dúvida, e temos as linhas curvas. Vocês lembram que no Renascimento eu falava para vocês que o espaço pictórico, ele sempre está em equilíbrio. O que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então isso se chama simetria. No Barroco eu tenho assimetria. É um desequilíbrio na imagem. Eu vou postar já para vocês aqui algumas obras, as principais obras, e a gente vai fazer essa leitura dessas obras, tá? Então, voltando um pouquinho, essa assimetria significa o quê? Bom, se eu estou certa do que eu estou falando, a minha postura sempre é essa. E a arte, ela nos diz muito sobre a nossa postura corporal, a nossa forma de se colocar, tá? Então, se eu estou correta, eu estou reta. Eu falo, eu olho nos olhos. Se eu tenho dúvida, geralmente eu vou buscar, eu me curvo, a linha curva, tá?
Eu tenho certeza que meu nome é Amanda Garcia. Pode ser que meu nome seja Amanda Garcia. Entende que a sua expressão corporal ela diz muito e não era proposital que a arte viesse mostrando isso. Não é. É uma consequência. Então a arte também sai bastante curva. Os corpos dos modelos são curvos. Tá? Na dúvida entre o claro e o escuro, eu coloco os dois. Então existe sempre o contraste do claro e escuro. Tá? Na dúvida entre o profano e o religioso, eu trago os dois. Na dúvida entre mostrar o que eu tenho na antiguidade clássica, eu coloco mitologia, coloco idoso, coloco novo, coloco o pecador, coloco aquele que não é pecador, coloco tudo numa obra só. E aí a gente tem as passagens bíblicas, principalmente nesse período, que elas vêm representando todo o sofrimento de Cristo. Porque a igreja busca novamente o fiel para dentro da igreja católica. Ele diz assim, olha tudo que ele passou para que nós estivéssemos aqui. Você vai deixar isso de lado? Então venha para cá. E aí a população, ela solidária ao sofrimento de Cristo, ela volta para dentro da igreja aos poucos, se curvando às ordens da igreja católica, e isso é muito bem representado nas passagens bíblicas através da pintura, tá? Todos os artistas se curvaram diante disso? Não. Teve alguns que permaneceram, e aí a gente volta com a prática do mecenato, né? No início do Renascimento, ele vem muito forte, que algumas pessoas que tinham poder aquisitivo alto e poderiam pagar pela arte, ela vai voltar com muita força. Então, esse artista que ele precisa viver e depende do pagamento dessa arte, no barroco também, porque agora ele perde o emprego. Ou as igrejas, de forma muito inteligente, ela faz o quê? Vem cá, vem trabalhar para mim dentro da igreja, e aí é nesse momento que surge tantas igrejas riquíssimas em contexto bíblico, pintado em suas paredes, nos seus tetos. É nesse período que surge essa pintura. Enquanto isso, a gente está falando do barroco, por que que... E o Brasil, acontecia o quê, né? Sendo que o Brasil ele foi descoberto já ali no final do século XVI, a gente tem 1500. Então, o primeiro movimento artístico que a gente tem aqui no Brasil, ele é fortemente influenciado pelo barroco, pelo estilo barroco, tá? Depois, muito mais pelo neoclassicismo, mas assim, o barroco. Vamos pensar na arquitetura barroca. Sabe o Pelourinho que a gente tem no Salvador? A gente tem toda aquela arquitetura muito parecida com o do Pelourinho, a gente tem também em Minas Gerais. Pronto. A arquitetura barroca, ela mistura tudo. Na dúvida, eu coloco janela redonda, coloco janela quadrada, eu misturo as cores, eu coloco todas as formas que tem, não há algo predominante. É uma mistura, é um volume de coisas muito grande colocadas num lugar só. E a gente tem isso muito forte aqui no Brasil, porque foi bem no período que estavam catequizando os índios, e aí logo depois vem a missão artística francesa vem para o Brasil para poder trazer a arte que estava acontecendo na Europa. Então ela influencia diretamente na nossa cultura, como a primeira arte, né? Deixa os índios um pouquinho do lado. A primeira arte fundada aqui no Brasil, que trouxeram a arte barroca, tá? Porque era isso que a Europa vivia nesse período, tá? Então eu vou passar para vocês algumas dessas artes e eu vou sinalizando para vocês direitinho.